Olá, muito boa noite a todos, que seja em nossos corações a paz de Jesus, o amor de Deus e a proteção dos bons espíritos para com todos nós. Meu nome é Wilson e eu faço parte do grupo de desobsessão da Associação Espírita Fé e Caridade. E como nós sempre fazemos, temos o hábito de uma conversa que tem o objetivo não de expressar a ideia daquele que conversa, mas sim as orientações da espiritualidade, as orientações do Evangelho de Jesus, para que nós possamos começar a adentrar na cura para as obsessões, que não são mais do que processos da alma, né? As obsessões, enquanto influenciações negativas, são processos de adoecimento da alma, de fraqueza da alma, e é a alma que precisa ser curada, né? Então, muitas vezes, embora haja o reflexo dessa influenciação, desse adoecimento da alma sobre o corpo, provocando assim também o enfraquecimento das faculdades físicas, das faculdades mentais, a origem é sempre a alma, é sempre o espírito imortal. As causas não são físicas, embora por vezes tenham características físicas, mas as causas das obsessões, por si só, então, são sempre causas morais. E para que se trabalhem as causas morais, as doenças morais, para que se encontre a cura das enfermidades morais, é necessário que a cura seja também moral. Por isso a espiritualidade insiste tanto em nos informar que o Evangelho é o principal meio de cura dos processos de obsessão. E aqui nós não falamos sobre as palavras citadas no Evangelho, não é sobre isso. Nós não falamos também tão pouco sobre conhecimento do Evangelho, sobre conhecer as passagens do Evangelho. Não é disso que nós estamos falando. Nós falamos, segundo a orientação da espiritualidade, no Evangelho enquanto orientador de almas, enquanto aquele meio que serve para iluminar, para iluminando, apontar caminhos para que nós evitemos de caminhar nas trevas por onde temos caminhado por tanto tempo. Então o Evangelho é aquele sol que nos aponta os caminhos, que nos aponta novos rumos. Por isso a importância do Evangelho no tratamento das obsessões. Porque sem renovação espiritual não há cura, não há tratamento, sem refazimento não existe recomposição da alma. É preciso que nós estejamos dispostos, então, a conhecer as nossas dificuldades e a nos colocar no desejo sincero de nos melhorarmos, de sermos um pouquinho melhores a cada dia. Como diz a espiritualidade, a Kardec, e que é muito bem orientado, trazido, transformada, essa orientação de Kardec, nas páginas do Evangelho, quando nos afirma que o objetivo é que nós sejamos melhores, sempre melhores cada dia, melhores hoje do que na véspera, amanhã melhores do que hoje. E aí vem a pergunta, isso é fácil? É fácil? É fácil nós nos transformarmos? É fácil nós dizermos que o Evangelho é a base da transformação, é a base da iluminação, e tendo conhecimento disso, bastará ter essa informação para que nós nos transformemos? Não, tão pouco quanto o engano ao qual muitos de nós nos atiramos, de julgar que nos seja possível a transformação tão somente no mergulhar, né, das páginas, no conhecimento das páginas de uma determinada obra, de uma determinada doutrina, para que nós possamos nos transformar. O sentido não é esse. O sentido todo é de vivência. O sentido todo é de experimentação, o sentido todo é de experienciação, é de experienciar, é de vivenciar. E aí nós podemos entender o objetivo
das reencarnações. E por que nós recebemos de Deus algumas bênçãos, às quais nós muito pouco ligamos importância quando as percebemos. Porque na maioria das vezes nós não somos incapazes de percebermos essas bênçãos que nos chegam. Quais são essas bênçãos? A bênção de um novo dia, a bênção de um novo corpo, a bênção de uma família, a bênção de um trabalho, a bênção da capacidade da livre decisão através do livre-arbítrio, a bênção das experiências. E aí nós começamos a entender que nós não somos seres perfeitos, mas nós somos seres perfectíveis. E que nós, como nos diz a doutrina espírita, se nascemos simples nas nossas aquisições, nos nossos potenciais, e ignorantes nos nossos conhecimentos e na nossa sabedoria, temos a bênção da eternidade ou da infinitude, porque eterno somente Deus o é. Mas nós surgimos em um determinado tempo, somos criados em um determinado tempo, passamos a viver espiritualmente em um determinado tempo, e quando falamos viver espiritualmente, nós não falamos em vida no plano espiritual, mas falamos em vida do espírito, que verdadeiramente nós somos, porque sim, nós somos espíritos. Ainda que mergulhados temporariamente nas reencarnações em um corpo físico, nós somos espíritos, sempre espíritos, no plano espiritual ou no plano material. Nós somos sempre espíritos. E essa vivência, a partir do momento que nós passamos a existir, essa vida infinita, essa infinitude que é a vida espiritual, nós vamos aos poucos deparando com experiências e com oportunidades. Nessas oportunidades, nós vamos desenvolvendo, através do livre-arbítrio, a escolha das nossas ações, que nos trazem boas ou más consequências, dependendo daquilo que nós fazemos. Né? E, desculpem, seria muito simples nós julgarmos de que, a partir do momento em que nos chega a informação de que existe um roteiro para a transformação, para a melhoria, para a elevação de todos nós, e que nós descobrimos que a finalidade da vida espiritual não é outra senão a do aperfeiçoamento, de nós nos tornarmos cada vez mais perfeitos, até o ponto em que não precisemos mais das reencarnações, até o ponto em que não precisemos mais de erros, seria um grande engano de nossa parte acreditarmos que, a partir do momento em que tenhamos essas informações, basta ter essas informações para que nós venhamos verdadeiramente a nos transformar. Nós muitas vezes dizemos que o processo das desobsessões é um processo todo de transformação, e o é, verdadeiramente o é. Mas nos parece algo como que mágico nós descobrirmos que baste nós entendermos isso, que as nossas falhas morais que produzem as aberturas, as brechas para os processos reencarnatórios, para os processos de obsessão, que essas obsessões espirituais elas nos chegam por causa das nossas falhas morais? Nos parece que seja muito simples, então, agora que eu tenho conhecimento, basta que eu me torne um santo e não terei mais os processos obsessivos. É verdade. Quando nós nos desapegarmos de todos os nossos processos de faltas, de falhas, de vícios de personalidade, vícios de caráter, quando nós entendermos a finalidade da santificação da vida, nós nos tornaremos verdadeiramente donos de nós mesmos. E aprenderemos que o grande mal não é quem nos influencia, mas o quanto nós permitimos a abertura em nós para que soframos influenciações. Mas o grande problema vem
nesse entendimento de santificação, porque nós acreditamos que basta adentrar a uma determinada casa espírita, igreja, templo, dessa ou daquela natureza, dessa ou daquela corrente religiosa, e estaremos fatalmente e decididamente livres das influenciações. Não é. Infelizmente não é. Porque isso tudo é uma questão de vivência, é uma questão de entendimento e é uma questão de aprendizado prático. Nós só passamos a não errar quando descobrimos verdadeiramente que é o erro. E aí alguém disse certa vez que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. É aquele que aprende da sabedoria e que bebe da sabedoria dos outros. Mas isso também é uma questão de maturidade de alma. Para que nós possamos ver o erro dos outros e entender que aquilo não nos faz bem, é uma questão de maturidade, de nós entendermos o que é bom e o que não é, o que me faz bem e o que não faz. Para que nós possamos entender as verdades do Cristo e para que possamos buscar segui-las com afinco nas nossas vidas, é preciso que a alma seja madura. E, infelizmente, a nossa alma ainda não está madura. Quando a nossa alma estiver madura dessa forma, nós não precisaremos mais passar pelos estágios que nós estaremos passando. E isso é uma consequência de todas as vivências, de todas as experiências. O que é que nós queremos dizer com isso? Jesus tem uma passagem muito interessante no Evangelho, na qual ele diz o seguinte, é uma passagem muito bonita, na qual ele diz o seguinte: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E Jesus diz nessa parábola, de uma forma muito bela, de que a natureza não dá saltos, de que todas as coisas precisam passar pelo seu tempo de amadurecimento. E nós também devemos passar pelo nosso tempo de amadurecimento. E o que nos faz discernir dessa ou daquela forma é a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de atenção, a nossa capacidade de colocarmos os pontos importantes na importância que esses pontos têm. Porque em grande parte dos momentos da nossa vida, nós ligamos importância muito grande a coisas que não têm a menor importância e deixamos as coisas importantes de lado. Mas Jesus dizia com isso que uma criança não pode sair do nascimento e no dia seguinte tornar-se um ancião sábio. É preciso que haja o tempo da evolução, e a espiritualidade diz exatamente a mesma coisa. Que para o espírito existe também, como para o homem, os tempos de experiência. Para o homem, há o tempo da infância, o tempo da adolescência, o tempo da juventude, o tempo da idade adulta e o tempo da ansiedade. Não da ansiedade, do tornar-se ancião. Desculpem a palavra colocada de forma errada. Mas o tempo de tornar-se ancião. A cada tempo em sua coisa, a cada coisa em seu tempo. Com o espírito também não é diferente. E nós colocamos isso para que nós não coloquemos um peso excessivamente grande sobre as nossas costas. Nós precisamos aprender, precisamos vivenciar, precisamos nos depurar, precisamos nos transformar, mas precisamos fazer isso com a leveza que o aprendizado impõe. E é claro, entender que a cada ponto em que nós já percebamos o que não nos é bom, evitarmos o que não nos é bom
evitarmos aquilo que nos é mal. Quando nós entendermos aquilo que nos é bom verdadeiramente, em sentido de essência, essencialmente, buscarmos esse bem para nós, trabalharmos esse bem em nós. Mas não é fácil, não é fácil. Jesus, em um dos seus diálogos com os discípulos, ele dizia: no mundo tereis angústias e dores. Olhai, não vos assusteis, eu venci o mundo. E falava da dificuldade de viver no mundo, também em uma prece a Deus pelos seus discípulos, dizendo: Senhor, eu não vos peço que os livreis do mundo, porque assim como eu não sou do mundo eles também não são. Não vos peço que os livreis do mundo, mas vos peço que os livreis do mal. E existe uma grande diferença nisso. O mundo é a escola de aprendizados. O mal é a escolha e opção. A doutrina espírita nos coloca que o verdadeiro esforço de cada um de nós deve ser no sentido de nós nos conhecermos e de descobrirmos onde estão as nossas mazelas, onde são as nossas fraquezas, onde são as nossas dificuldades maiores. E ali nos empenharmos em vencer todas essas dificuldades. E é uma coisa que se torna difícil, porque às vezes nós queremos vencer o mundo, achando que o mundo é a fonte das nossas dores, das nossas quedas. Queremos vencer o outro, achando que o outro é a fonte das nossas quedas e das nossas dificuldades. Mas Jesus também dizia uma coisa muito importante. Em uma das suas passagens, ele afirmava: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E é certo que a vida no mundo de provas e expiações nos oferece cruzes pesadas e dolorosas. Algumas dessas cruzes são as convivências, são as vivências, são os compartilhamentos, são as ingratidões, são as incompreensões. Mas a grande cruz que cada um de nós deve tomar para seguir após Cristo é a cruz do embate conosco mesmos. Porque quando nós aprendermos a combatermos a nós mesmos naquilo que chamava Paulo de Tarso de o bom combate, nesse ponto nós veremos que o grande problema não é o mundo. O grande problema é o mal que ainda carregamos em nós mesmos. Mas como evitar esse mal? A não ser na vivência. Nós aprendemos algumas coisas interessantes na vivência física. Aprendemos que uma mão sobre uma chapa fervente queima, e aprendemos a não colocar mais as mãos ali. Aprendemos que um dedo molhado em uma tomada com corrente elétrica causa um profundo choque, e não fazemos mais. A grande questão é nós entendermos quais são as nossas chapas quentes e tomadas elétricas da vida espiritual, que nos causam dores e danos. E percebermos quantas vezes nós estamos repetindo o ato de colocarmos as mãos sobre chapas quentes e em tomadas eletrificadas. E nisso procurarmos evitar. Meus irmãos, o objetivo disso obviamente não é uma palestra, mas é uma reflexão sobre a necessidade de nós nos conhecermos como somos, de nos aceitarmos como nós somos, porque nós só podemos nos transformarmos
se nós nos conhecermos e se em nos conhecendo nos aceitarmos como falhos, como necessitados de transformação, e aí operar a transformação. O Evangelho é o roteiro, é a luz, é o caminho, é a vida, é a verdade, mas cabe a nós a decisão de seguir esse roteiro. Muita paz a todos, que seja o amor de Deus em nossos corações. Muita luz. Fiquemos todos com Deus.